E olha só, vão ser ouvidos logo mais, à 13h, na Justiça Militar, os policiais militares acusados pela morte de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos. Esse caso emblemático aconteceu em agosto do ano passado, na cidade de São Gabriel. A Isadora Aires está agora em frente ao Tribunal Militar. Isa, boa tarde para você. Quais são os crimes que esses policiais vão responder, hein, Isa? Boa tarde para você, Cris. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Os soldados Kleber Renato Ramos de Lima e Raul Veras Pedroso e o sargento Arleu Júnior Cardoso Jacobsen respondem por ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Essa vai ser a primeira vez que eles vão ser ouvidos pela Justiça Militar. Os três chegaram agora há pouco aqui no Tribunal de Justiça Militar. A gente tem imagens para mostrar dessa chegada e o interrogatório vai começar à 13h. Amanhã já deve sair a sentença. E aí, como é que vai funcionar? O Conselho Permanente tem 5 integrantes, uma juíza de direito, um major e 3 capitães. Todos eles votam e a maioria, então, decide o resultado. Como você lembrou, eles são acusados da morte de Gabriel Marques Cavalheiro, que foi encontrado morto em agosto de 2022 em São Gabriel, na fronteira oeste, depois de ficar uma semana desaparecido depois de uma abordagem da Brigada Militar. As defesas, tanto do sargento Jacobsen como dos soldados Lima e Pedroso, afirmam que os policiais são inocentes. Cris. Obrigada, Isa. A gente vai seguir, inclusive, aqui no Jornal do Almoço, falando sobre esse caso, porque a partir de hoje o repórter Jonas Campos vai ter um espaço aqui no nosso programa para aprofundar essas histórias aí de grandes investigações criminais, como é o caso desse que nós estamos falando aí, o caso Gabriel Cavalheiro. Um crime cercado de mistérios. O Jonas Campos conversou com a família e traz agora as versões das defesas dos PMs e também da acusação. Gabriel Marques Cavalheiro, então com 18 anos, era um jovem sem antecedentes criminais, trabalhador, estudante e cheio de sonhos. Um rapaz feliz que adorava as lidas do campo e não perdia um rodeio. Baitaca era o ídolo dele, tanto que um trecho da letra de um dos maiores sucessos do cantor e compositor de música tradicionalista gaúcha ficou registrado na lápide onde Gabriel está sepultado. Todo dia 13 de agosto, os pais relembram uma data que se transformou num dia terrível na vida dessa família. Era a antevéspera do Dia dos Pais, do ano passado, quando o jovem foi assassinado, segundo a polícia. Nós estamos chegando aqui no bairro Bonfim, em Guaíba, para reencontrar os pais do Gabriel. Aqui no bairro Bonfim. Está o seu Anderson já nos aguardando, a dona Rosane ali. Seu Anderson aqui, ó. Olá, seu Anderson. Tudo bom? Obrigado por receber a gente. Está aqui, ó, a camisa do seu Anderson com a foto do Gabriel, para ver o quanto que a família está sofrendo com essa ausência, que está prestes a completar um ano. Colocaram a casa à venda, né, seu Anderson? Sim. Por que a casa está à venda? Mais por causa que a Rosane tá com um estado psicológico bem abalado, né? E pelos laudos, os médicos não querem que ela fique sozinha em casa. Então ela tem que estar sempre com um acompanhamento de alguém. Eu fico dividida, assim, em ficar aqui, porque tem as boas lembranças dele aqui, mas ao mesmo tempo me dá aquela tristeza que aquela porta parece que toda hora vai abrir, que ele vai chegar, o portão vai bater, ou vou ouvir a voz dele. Os pais do Gabriel decidiram deixar o quartinho dele do jeito que o Gabriel sempre quis que ficasse. E aqui em cima da cama estão as roupas, os objetos, materiais que ele gostava de usar. Ali é o computadorzinho e aqui tem o laço, que ele gostava de fazer o laço. Ele adorava o laço, de laçar e esticar as cordas, que ele aprendeu com meus primos lá fora. E aí... Eu guardo com todo carinho essas cordas. Enquanto tantos jovens preferem a cidade grande, Gabriel queria fazer o caminho inverso. Tentar encontrar no interior do estado o início de uma carreira profissional. E o serviço militar era o pontapé inicial de uma jornada que prometia ser linda e promissora. Ele se alistou para começar a prestar o serviço militar no batalhão do Exército em São Gabriel, cidade onde vivem os tios e morava a bisavó. No início do mês de agosto do ano passado, viajou de Guaíba para lá. Estava tudo tranquilo, até que numa noite de sexta-feira, aconteceu uma imensa reviravolta na vida de Gabriel.
Naquela noite, Gabriel saiu da casa do tio, caminhou por esta rua e andou mais ou menos uns 150 metros. Foi até o portão de uma residência localizada aqui mesmo no bairro. A dona da casa teria se assustado com a presença de um estranho e decidiu ligar para o 190 da Brigada Militar. Uma viatura com 3 PMs apareceu para atender uma ocorrência de perturbação do sossego. O que era para ser um caso simples de se resolver virou uma tragédia. Os policiais conversaram com Gabriel e ele teria pronunciado uma frase que eles não teriam gostado. "Vocês são fracos", ele teria dito. Gabriel foi trazido pelos policiais militares até esta área rural aqui da cidade. Na viatura estavam 3 PMs. Eles contaram que trouxeram Gabriel para cá a pedido do próprio jovem. Revelaram ainda que deixaram Gabriel aqui vivo. O corpo dele foi encontrado uma semana depois, dentro de um açude, a mais de 200 metros daqui. Era sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022, por volta das 4h40 da tarde. Foi o fim de uma semana inteira de buscas. Menos de 2 horas depois do corpo ser encontrado, os policiais, segundo o sargento Arleu Júnior Cardoso Jacobsen, os soldados Kleber Renato Ramos de Lima e Raul Veras Pedroso foram presos pela Brigada Militar e passaram a ser investigados por suspeita de homicídio qualificado, falsidade ideológica e ocultação de cadáver. As testemunhas começaram a ser ouvidas. Uma delas não só identificou o policial que agrediu Gabriel, como acrescentou mais detalhes da covardia. Disse que Raul Veras Pedroso também agrediu Gabriel com um cacetete umas 3 vezes. Que a agressão foi tão forte que Gabriel caiu e ficou quieto por uns 2 minutos, possivelmente desmaiado. A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou os brigadianos por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. O Ministério Público recebeu o inquérito e chegou à mesma conclusão. É um conjunto de provas, na verdade, não existe uma prova mais importante do que a outra, é um conjunto de provas que a gente tem que autoriza essa conclusão da responsabilidade dos 3 pela morte do Gabriel. O processo por homicídio qualificado está na Justiça Comum e o que trata de falsidade ideológica e ocultação de cadáver tramita na Justiça Militar. É nesta chamada fase processual que os advogados dos policiais tentam provar que os clientes são inocentes, que não mataram Gabriel. Os soldados jamais se envolveram em qualquer tipo de situação delituosa, têm uma vida profissional elogiável. Então eu tenho absoluta certeza que ambos serão absolvidos. O que mais me preocupa é que o verdadeiro assassino da vítima está solto. A defesa sustenta que os dados do GPS da viatura que transportou Gabriel mostram que não havia tempo suficiente para ele ser levado da estrada até o açude, onde o corpo foi achado. A distância do ponto da viatura até o local onde o corpo do Gabriel foi deixado para ser periciado dista 209 metros. Num ambiente alagadiço, não se faz em menos de 30 minutos no charco, ida, quiçá em volta. Para rebater este argumento, a advogada dos pais de Gabriel lança a mão das mensagens trocadas pelos 3 PMs, um dia depois do desaparecimento do jovem. E qual é a mais estarrecedora? Quando eles dizem, um deles diz, será que não foi pro açude? Porque alguém naquele momento falava em açude? Falava que o Gabriel estaria dentro d'água? O Gabriel estava desaparecido. Durante as buscas, a localização desta jaqueta na quarta-feira, dia 17 de agosto, indicava que Gabriel tinha passado por ali. Não, mas vamos tentar descobrir se essa jaqueta é a dele, né? E na sexta-feira, o corpo foi achado ali. Mas a defesa do sargento Arleu Jacobsen levanta dúvidas. E elas estão baseadas nas imagens captadas por um drone usado por um policial civil. A prova de imagens de fotografia, vídeos, de que a jaqueta do Gabriel estava absolutamente seca na parte de cima, enquanto ela permanecia como se tivesse sido estendida sobre aquele tapete verde que é a vegetação aquática daquela região. Que o drone da polícia sobrevoou aquela região na terça-feira. E a própria autoridade policial menciona que no único dia que não ficou guarnecido foi na terça-feira. E não foi encontrada essa jaqueta. E a jaqueta aparece estranhamente na quarta-feira, como se tivesse sido posta para chamar a atenção dos investigadores que ali estavam.
A advogada dos pais de Gabriel apresenta uma explicação. Então, eu acredito que movimenta na água aqui, movimenta ali, quer dizer, aquilo ali possa ter feito com que ela tenha realmente vindo à tona. Em uma outra frente de ação, o advogado do sargento Jacobsen, que comandava a equipe responsável pelo atendimento da ocorrência, busca uma suposta motivação pessoal de um policial civil que participou da investigação do crime. Em 2019, 3 anos antes do caso Gabriel, o sargento Arleu Jacobsen estava entre os PMs que apreenderam pistolas e revólveres com um armeiro em São Gabriel. Um dos envolvidos disse que uma delas pertencia ao investigador da Polícia Civil, que assim que soube, reagiu, enviando um áudio para os amigos. Cara, eu não quero nem saber quem foi. Só vou dizer uma coisa, a partir de agora perderam a parceria. Agora, o primeiro vagabundo que eu vejo chegar na delegacia com um arranhão, conduzido pela brigada, eu vou insistir para fazer registro contra o brigadeiro. Não interessa quem seja. Agora, aguente. Eu vou insistir. Se tiver que sair atrás de testemunha, eu vou sair. Se tiver que sair atrás de câmera, eu vou sair. Não sabia, não façam, cara. Como é que vão ligar lá pro capitão e dizer que tem arma minha? Que arma minha, cara? Ele participa de investigações. Ah, mas ele tinha motivação? O que a prova revela é que há desavença. E essa desavença está provada. O investigador trabalha nesta delegacia em São Gabriel. Ele está de licença médica e não quis dar entrevista. Para o Ministério Público, esta suposta relação de vingança pessoal não está provada no processo. Pelo que nós temos no processo, né, que haveria um problema de uma pessoa com a polícia militar, ele não se confirmou, não. Seu Anderson e Dona Rosane enfrentam a dor da perda lutando por justiça. A dor é renovada a cada ano, porque no último dia 14, sexta-feira passada, ele estaria fazendo aniversário. Completaria 19 anos. Tudo que eu construí, tudo que eu obtive era para ele, para ajudar ele a crescer, para ele poder ter um futuro, né? E agora eu vou deixar para quem tudo que eu tenho? Tudo que eu adquiri, tudo que eu almejei. O objetivo na vida não tem mais, né? É só sobreviver em busca da justiça para ele